Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste sábado, dia 29 de janeiro de 2022. Hoje estamos terminando a terceira semana do tempo comum e nesse dia 29 o santo do dia é São Valério. Então vamos dar início à liturgia fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus, né? Estamos terminando também o mês de janeiro, mês dedicado ao Santíssimo Nome do Senhor Jesus. Também foi um momento no mês de fevereiro, né? Segundo a Rede Mundial de Oração ao Papa, o tema foi educar a fraternidade, certo? Então, a partir de fevereiro, nós vamos entrar para o tema da CNBB, né, na Igreja do Brasil, com relação à meditação da Sagrada Família. Olha só que interessante, né? Fevereiro é dedicado à Sagrada Família, que justamente é o mês que o povo pensa e associa ao Carnaval, que é justamente o fim dos casamentos, fim da família, né? É por aí que começam as traições, um monte de coisa errada. Tô errada? Né? Então, ainda não decidi qual oração a gente vai estar fazendo nesse período, mas dependendo da escolha, lógico, é sempre voltado para essa questão do tema do mês, que seria a Sagrada Família, independente da oração, né? Porque às vezes eu penso uma coisa, não acho oração, não sinto verdade na oração que de repente eu escolhi, e até tá me vindo assim de eu fazer uma oração que é da consagração pelo método Montfort, tá? Que é de Santo Agostinho, é uma das orações, né? Sugeridas por lá. E é uma oração ao Senhor Jesus Cristo, né? Pedindo que tenhamos mais amor para Ele, por Ele. Então, porque se eu fizer de Nossa Senhora, aí tem maio, né, que é dedicado a ela. Não tô desmerecendo a senhora, longe de mim, mas ou se eu escolho um de São José, março já tá aí, que é um mês dedicado inteiramente a São José. Então, de repente, mesmo que a oração exatamente não seja relacionada à família ou à Sagrada Família, pelo menos que nos dê proteção e paciência, né, para que tenhamos os nossos laços familiares minimamente restaurados ou mantidos, tá bom? Fica assim então. Então vamos lá. Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento em reparação das minhas infidelidades, eu vos dou meu coração, consagrando-me inteiramente a vós e proponho com vossa graça nunca mais vos ofender. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI, a todos os padres, presbíteros, cardeais, bispos, né? Todos os consagrados que necessitam de nossas orações, pessoas ligadas às pastorais de nossas igrejas, lideranças, grupos, que não sejam extintos, não tenha briga, né? Tenha perseverança na caminhada, mesmo sendo difícil, convivência é difícil. E também rezar para todas as famílias destruídas, ou que estão em vias de, né? Que a coisa se restaure, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7, de 10 a 17. Naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu corpo, do mesmo copo,
dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: Pois este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela tua esposa. Assim diz o Senhor: Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sobre os teus olhos e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte, o Senhor perdoou o seu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum, e voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não quis fazer nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 50, com o refrão: Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Evangelho de hoje. Marcos 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como também na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho deste último domingo, o terceiro domingo do tempo comum, foi Lucas 1, versículos de 1 a 4, e depois capítulo 4, versículos 14 a 21, tá? Bem, a única coisa que eu vou falar a respeito, que tem a ver com a liturgia, é a primeira leitura de hoje, tá? Então, nós passamos essa semana inteira observando Jesus sendo acusado de estar possuído por um espírito mau, de ser julgado pelos fariseus, e também não adianta, né? O povo não está interessado, o povo não está interessado nos milagres que Jesus faz, ou se Jesus é uma pessoa de coração bom. Eles veem Jesus, né, os mestres da lei, fariseus e alguns outros poderosos, veem Jesus um empecilho para que continuem pecando e errando. Jesus é um transtorno, uma pedra no sapato na vida dos homens ímpios, porque Jesus é justo, isso eles sabem, mas tem inveja, tem medo, tem raiva, né? Então querem planejar matá-lo. Mas na primeira leitura de hoje, então, né, que é o evangelho deste sábado, ele está no barco, né? E os discípulos desesperados.
Mas a primeira leitura de hoje é aquela parte, a continuação da leitura, da primeira leitura de ontem, sexta-feira, em que Davi comete um pecado gravíssimo. Ele faz uma impiedade, uma injustiça enorme aos olhos de Deus. Ele fez as escondidas. Porque já que é para errar, ele poderia, como rei, ele poderia ter dito para Urias: Urias, me dá tua esposa. Na verdade, eu já fiz coisa com ela. Eu sei que você é o meu soldado mais valoroso. Eu sei que você vai ficar chateado. Peça uma compensação. Pronto. Mas o que Davi fez? Além de ter roubado a mulher do soldado mais fiel a Davi, Urias era totalmente fiel e devotado a Davi, hitita, nem era hebreu, hein? O que acontece? Ele ainda o mata, manda ordens para o superior de Urias para que o abandone no meio da batalha mais forte, da batalha mais violenta. Então é um duplo, ocorre duas coisas aqui. Não roubar, né? Não roubar a mulher do próximo, né? Cadê aqui? Não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do próximo, que é o 6º e 9º mandamento, certo? E 7º e 10º mandamento, não roubarás, não cobiçarás os bens do próximo. Não, peraí. E não matar, atentou contra então assim, Davi atentou contra o 5º mandamento, contra o 6º e o 9º. Que o 5º é, não matarás. E o 6º e o 9º, não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo. Eu já fiz um erro grande. Aí o que acontece? Há consequências. Natan, já vou partir assim, Natan perdoou Davi, porque sabia que Davi iria se arrepender. Porém, é uma coisa que eu gostaria de dizer aqui para vocês, e acho que isso passa batido, porque as pessoas acham que vão lá, confessam, não, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Porque Davi confessa o seu pecado. Deus vê que ele realmente está arrependido. Deus vê que Davi sabe que errou gravemente. E aí Natan dá uma promessa futura para Davi. Esse homem és tu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, ou seja, haverá disputa entre a família. Porque me desprezaste, tomaste a mulher do Tito Urias para fazer dela tua esposa. Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. E surge mesmo, né? Um dos filhos dele começa a cobiçar o trono de Davi. E tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro. Ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Quem que faz isso? Justamente um dos filhos de Davi. Ele toma até as concubinas do rei Davi. E por fim diz: tu fizeste tudo às escondidas, eu porém farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. No final, claro, Davi fala errei e fala assim, ó. Veja bem, da parte de Deus, o Senhor perdoou o teu pecado de modo que você não vai morrer, mas por teres ultrajado o Senhor, com o teu procedimento, o filho que acabou de nascer dessa traição vai morrer. Ou seja, Deus presta contas. Aí você deve estar dizendo assim, mas Deus é cruel, cadê a misericórdia de Deus? Ué, misericórdia de Deus é justamente ter poupado a vida de Davi, mas há consequências. Qual que é a promessa? Vai ter guerra na família, vai ter violência de morte, porque a espada baterá sobre a tua casa, então poderá ter violência em casa, outras pessoas poderão matar os filhos, que é o caso mesmo que aconteceu. Se você acompanha, né, depois lá toda a trajetória do rei Davi mais de idade, e um dos filhos usurpa o trono do rei Davi. E além de usurpar o trono, ainda pega todas as concubinas dele. Tá? Isso é uma promessa. Então, o que eu quero dizer? Gente, na verdade é o seguinte, eu estou já pensando há algum tempo, e provavelmente isso não é só minha preocupação geral, né? No Brasil está tendo muitos casos de violência no sentido de furto, roubo e para piorar o tal do latrocínio. Se você não sabe o que é o latrocínio, é o roubo seguido de morte segundo o Código Penal brasileiro, tá? Então acontece o quê? Além de furtar, que é o 7º e 10º mandamento, que é não roubar e não cobiçar os bens do próximo,
Ainda tem o não matarás, que é passado o pano aí para muita gente, certo? Eu vi também um pessoal rezando sobre isso, né? Que tem muita gente, muitas famílias destruídas por conta do uso de drogas, o tráfico de drogas, a sua péssima influência no sentido de essas corporações, essas organizações criminosas, e vem o furto de todas, furto e latrocínio e o que você achar. E tem gente que mata por prazer. Às vezes o cara tem R$ 15 e ainda leva bala, dá os 15 e ainda leva balaço. Pô, o que que é R$ 15, né? O que que é um, desculpa, o que que é um celular também, né? Tá certo que tem celulares de R$ 2.000. É, eu tenho um celular aqui de 1.000 e pouco, mas eu não saio com eles na rua. Eu uso para fazer conteúdo, grande conteúdo, né? Às vezes estou aí batendo boca aí comigo mesmo. Entende? Então são situações que eu não sei no que você está rezando. Eu só digo o seguinte, claro, você tem que rezar pelas coisas que envolvem a tua casa, as tribulações aí, quem que não tem problema de saúde em casa, dependência química, alcoólicos e etc, etc. Às vezes um filho preso mesmo. Rezar pelas suas intenções. Por outro lado, a gente tem que começar a rezar também em prol da nossa nação, enquanto povo brasileiro, porque querendo, não é porque alguém rouba que eu vou xingar o cara e dane-se o cara. Às vezes a gente não está disposto a fazer a pastoral carcerária, mas rezar pela conversão dessas pessoas e que, enfim, né, gente, pelas vítimas também que perderam entes queridos por motivo de latrocínio, que tem bastante, tá? Injustiça no mundo nós iremos sofrer, padecer. Mas a gente tem que começar a rezar como eu direi, numa intenção maior. Né? Então eu acho que como nós estamos ainda no começo do ano, às vezes, que nem meus planos para as metas aí já meio que deu uma pipocada, já não deu muito certo. Aí eu tenho que mudar a rota, recalculando a rota. Então eu faço uma proposta, vamos ver se para esse mês de fevereiro, que é um mês curto, tem 28 dias, a gente possa estar rezando para, além da restauração da família brasileira, mas principalmente para essas situações em que vieram um ladrão, roubaram não apenas o material, roubaram a vida de um filho, de uma filha, às vezes o feminicídio também, né? Tirou a vida né, de alguém e faz falta essa pessoa, lógico que faz falta, tá? Então, eu vou terminando por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Paz e